Meu caro amigo e amiga, meu querido e minha querida assinante do Jornal dos Concursos, que prazer estar aqui com você. Em primeiro lugar, meus parabéns por você ter acessado aí o site, ter feito a sua inscrição como assinante. Gente, sem dúvida nenhuma você já é um vencedor. E aqui você terá um grande diferencial, o curso completo de Direito do Trabalho e depois de Processo. Lembrando que nossos diferenciais, além do conteúdo que é extremamente amplo que nós vamos passar para vocês, nós também, meus caros, iremos fazer alguns testes durante essas aulas. Testes que eu digo, gente, de prova mesmo para você. Porque essa matéria que a gente está ministrando, o ideal é que você faça também alguns testes. Combinado, meu caro amigo? Minha cara amiga, então vamos estudar, que temos muita coisa. Papel e caneta era o jeito? Tudo correto? Bora! O que nós vamos ver nessa aula? Fontes e princípios do direito do trabalho. Fontes e princípios do direito do trabalho é o artigo 8º, tudo bem, senhores? Da Constituição, que fala sobre direito sindical, mas também o artigo 8º da CLT, o artigo 8º da Consolidação. Senhores, o que vocês têm que saber sobre fontes e princípios? Vamos começar com fontes? Fontes do direito do trabalho? Então vamos comigo, gente. Como essa questão costuma cair em prova. Fontes do direito do trabalho, gente. Classificação, ela pode ser autônoma ou heterônoma. Ai, Guilherme, começaram esses palavrões aí do direito do trabalho. O direito tem o seu juridiquês, né, turma? Mas vamos lá. Fontes autônomas e heterônomas. Classificação, vamos lá. Primeira, fonte autônoma. Fonte autônoma é aquela que as próprias partes criaram entre si. Então, dentro de fonte autônoma, como por exemplo, eu tenho contrato de trabalho. Ou seja, o contrato de trabalho é uma fonte autônoma do direito. Então, como essa questão pode ficar para você? Sabe aquelas questões que você adora fazer? 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. O seu sonho é fazer uma prova inteira assim, não é? Deus me livre, que questão horrível é essa? Então, essas questões você tem que saber, meu caro amigo. Cai para você. O contrato de trabalho é uma fonte, tem que estar do lado uma fonte autônoma, porque ela é criada pelas próprias partes. Combinadinho? Fonte heterônoma. O que seria a fonte heterônoma, gente? Fonte heterônoma são aquelas criadas por terceiros. Vamos dar um exemplo? Exemplo de fonte heterônoma, as leis. Quando você vota num vereador, um deputado estadual, um senador ou um deputado federal, você está dando uma procuração em branco para ele, gente. Eu sempre digo que o voto é uma procuração em branco, em que essa pessoa que você votou, ele está representando você. Ele vai fazer leis para você, para a tua família, para os teus filhos. Ou seja, turma, essa pessoa que vai fazer a lei é a chamada fonte heterônoma. São terceiros que vão fazer leis para nós. Então, turma, como essa questão pode ficar para você? A CLT é uma fonte heterônoma. Por quê? Porque foi criada através de deputados. Lembrando que no direito do trabalho, somente a União pode legislar. Repetindo para você notar, somente a União pode legislar sobre direito e processo do trabalho. Glebe, por que isso, né? Por que o Estado não pode legislar? Por que o município não pode legislar? É uma questão de confiabilidade, gente, porque o direito do trabalho é uma lei federal, a CLT, e envolve todo o Brasil. Todo o Brasil. Então, só a União. Porque, turma, em outros ramos do direito, o Estado pode fazer lei, o município pode fazer lei. Mas para o direito do trabalho e processo do trabalho, apenas a União poderá fazer a lei. Grifou isso? Legal? Isso cai em prova, hein? Atenção. Então, a primeira classificação é essa. Fonte autônoma e fonte heterônoma. Bacana. Próxima classificação. Nós temos as fontes formais e materiais. Vamos lá? Vamos começar com as materiais, porque está tão comum. Eu estou aqui na região da Paulista gravando, gente. E aqui está vendo várias fontes materiais aqui fora. Aqui. Várias fontes materiais. Como assim? O que é fonte material? Fonte material, gente, são movimentos feitos pela sociedade objetivando um determinado fim. Por exemplo, as manifestações que nós estamos vendo, gente, elas querem o quê? Fim da corrupção, fim da Copa do Mundo, fim do governo, aumento salarial, enfim, a gente vê vários motivos das manifestações. Isso são fontes materiais, são manifestações feitas pela sociedade com objetivo. Normalmente no direito do trabalho, por que se faz uma manifestação, Glebe? Para melhoria de salário ou melhoria de, melhoria de ambiente.
também. Não é só para salário, gente. A manifestação também é para melhoria de ambiente. Sem dúvida nenhuma. Tá ok? Sem dúvida nenhuma. Gente, agora o que seriam as fontes formais? Tudo no direito é como se escreve. Você que está começando a estudar direito agora, aprenda uma coisa. Tudo no direito é como se escreve. O que isso significa, gente? Tudo no direito é como se escreve. Como é que funciona isso? Se você ler uma questão e naquela questão nada falar e você não lembrar de nada, você lembra, eu não estou lembrando de absolutamente nada, nada. Faça uma interpretação gramatical daquela situação, gente. Porque isso necessariamente vai abordar o quê, meus caros amigos? Vai trazer em seu bojo exatamente o quê? O conteúdo necessário daquilo que realmente você deve saber. Então, gente, fonte formal é aquele que tem uma determinada forma. O que significa isso, gente? Determinada forma é basicamente o quê? Tem que respeitar um requisito, tem que respeitar umas características, deve ser respeitados basicamente, meus caros amigos, uma formatação. Exemplo, a lei. A lei não tem, gente, que ser respeitada a forma. Por exemplo, a lei não começa, por exemplo, na Câmara, depois de aprovado vai para o Senado, e depois de aprovado vai para a sanção presidencial. É assim. Ou seja, tem um trâmite a ser seguido. Isso é fonte formal, porque tem forma, ok? Bom, dentro de fontes, era isso que você tinha que saber. Agora vamos para o segundo tema, ainda dentro desta aula. Princípios do direito do trabalho. Princípios do direito do trabalho. O que meu amigo, minha amiga, meu assinante aqui, que bom que você está aqui comigo, tá certo? Do Jornal dos Concursos, tem que saber. Anotemos. Princípios. Tem várias classificações. Cada doutrinador, gente, tem uma classificação. Gleibe, eu gostaria de comprar um livro. Você pode indicar pra gente? Indico. Você pode acessar os nossos livros, tá bom, gente? Joga no Google. Gleibe Prete, que é quem está falando aqui. Gleibe Prete 2. Gleibe Prete livros. Tanto faz. Sairão para vocês 42 livros que nós temos. Gleibe, desses 42, preciso comprar tudo? Não. Tem um livro que é para você, concurseiro. Chama Manual de Direito do Trabalho. Esse livro, Manual de Direito do Trabalho, é um livro de apenas 496 páginas e você, tá certo, pode comprá-lo em qualquer editora. A nossa editora é a iconeeditora.com.br, tá bom, gente? Por favor, acessem e tá com um precinho bacana esse livro e o conteúdo tá bem atualizado 2014, como a aula também 2014. Tamanho, eu quero provar para você que essa aula atualizada, semana passada, dia 19, foram alteradas súmulas no TST. Só para você ver como está atualizada essa aula. E nós já vamos falar dessas novas aulas, essas novas súmulas, nessas novas aulas com vocês. Tá bom? Então, só para você ter uma ideia que essa aula está atualizadíssima. Porque um dos requisitos aqui, gente, é qual? Se a aula não estiver atualizada, eu já converso aqui com a Amandinha, com o Zé Ricardo, com o pessoal aqui que comanda tudo isso, e a gente já altera essa aula para sempre estar atualizado para você aqui. Tá bom? Dentro de princípios, qual que seria a melhor classificação? Vamos lá, gente. Primeira classificação, princípio da proteção. O famoso princípio da proteção. O que você tem que saber sobre o princípio da proteção? Primeiro, vamos lá. Primeiro tipo de princípio da proteção. Indúbio pro operário. O que significa isso? Em caso de conflitos entre leis, deve ser escolhida a norma que seja sempre mais favorável ao empregado. Isso é o indúbio pro operário. Ou seja, meus caros amigos, o empregado que entra com uma ação, automaticamente, meus caros amigos, ele necessariamente, Gleibe, terá direitos? Sim. Mas em caso de dúvida, para onde vai pender a balança da justiça? Sempre irá pender para o lado do empregado, gente. Exemplo disso é a gravidez. Contratei uma mulher, ela engravidou. Ela é estável? Sim. Súmula 244. Até 5 meses após o parto. Hoje, uma mulher contratada, gente, por prazo de experiência, obra certa, temporária, rural, ou seja, qualquer situação que envolver gestante, não pode ser mais dispensada até 5 meses após o parto. Caramba, Gleibe, contratamos uma mulher por 3 meses, uma vez grávida até 5 meses após o parto, temos que ficar com ela? Sim. Mesmo que seja um contrato a prazo, ou como as questões gostam de chamar a atenção, um contrato a termo. Contrato a termo é a mesma coisa que contrato a prazo, tem prazo determinado.
tá bom? Gente, segunda classificação do princípio da proteção, a norma mais favorável. O que seria a norma mais favorável, gente? Norma mais favorável é quando você tem várias leis. O que o empregado pode fazer? Ele pode escolher as leis que sejam mais favoráveis a eles. Ou seja, meus caros amigos, nós temos algumas leis que são criadas por uma determinada categoria. Por exemplo, jornalista, advogado, engenheiro, aeronauta, aeroviário, bibliotecário, bancário, dentre outros milhares que nós temos aí, né? Gente, essas leis que são criadas para essas categorias, automaticamente são para ajudar e melhorar essa categoria. Glebe, na empresa a qual eu trabalho, existem vários regulamentos, não é, Glebão? Existem aí várias leis. Aí tem duas teorias que você deve notar. Primeiro, gente, dentro de princípio da proteção, classificação a norma mais favorável. Tem duas classificações aqui. A primeira, teoria da acumulação. O que seria a teoria da acumulação, gente? É quando existem o quê? Várias leis, e aí você vai pensando diversas dessas leis. Pedacinhos de cada uma, entende? Isso chama teoria da acumulação. Você vai escolhendo o que é melhor para você em virtude de diversas leis. Isso é a teoria da acumulação. E tem a segunda teoria que eu chamei a atenção de vocês, que é a chamada teoria do conglobamento. Teoria do conglobamento, como é que é, gente? Tem a lei A e a lei B. O empregado tem que escolher ou a lei A ou a lei B. Uma vez que ele escolhe uma lei, ele está renunciando a outra lei. Entendeu como que é? Então, teoria do conglobamento, anotemos isso. Existem várias leis e o empregado escolhe apenas uma dessas leis. A isso dá-se o nome de teoria do conglobamento. Perfeito? Ótimo, que bacana. E dentro do princípio ainda da proteção, nós temos ainda a condição mais benéfica. O Glebe, como é que seria isso, condição mais benéfica? Súmula número 51 do TST. Súmula 51. Glebão, aproveitando aqui, súmulas caem muito na OAB? Não caem, gente. Despencam na prova, entendeu? Súmulas é um dos assuntos mais importantes dentro do trabalho. Então, por isso que eu sempre vou chamar a atenção de vocês. Conforme súmula tal, conforme OJ tal, eu sempre vou estar batendo isso com vocês, tá bom? Gente, súmula 51 fala o quê? O fulano trabalha numa empresa e automaticamente, meus caros amigos, trabalhando nesta empresa, é alterado, né? Foi feita uma alteração num acordo ou numa convenção coletiva. Glebe, dá um exemplo prático, claro, convênio médico. O pessoal tinha o convênio médico apartamento e foi alterado para convênio médico enfermaria. Esta alteração pode ser feita? Pode. Agora, os novos funcionários terão direito a apartamento ou a enfermaria? Enfermaria. É a súmula 51. Então, você tem que anotar, gente, que havendo alteração de acordo ou de convenção coletiva, só pode ocorrer a alteração para novos funcionários. Então, anotemos isso. Havendo alterações somente para novos funcionários. É o texto da súmula número 51. Boa ideia, tá bom? Boa ideia. Segundo princípio que eu tenho que falar para vocês, gente, o princípio da irrenunciabilidade. Olha o tamanho do troço. Irrenunciabilidade. Meu Deus do céu, gente. O que seria o princípio da irrenunciabilidade, gente? Os direitos trabalhistas, eles são irrenunciáveis. Uma vez que eles são irrenunciáveis, mesmo que o empregado assine um termo, eu não quero hora extra, eu não quero 13º, assina e reconhece ainda a assinatura em cartório, para provar que é dele mesmo. Por autenticidade, ainda nem por semelhança, por autenticidade. Mesmo assim, isto é nulo. Dica de prova, é isso que faz a diferença, você está aqui comigo. No direito do trabalho não existe a palavra anulável. O que existe é a palavra nulo. Artigo 9º da CLT. 9º da consolidação. Onde você ler uma questão de trabalho, gente, e nessa questão falar anulável, exclua, não é essa. Escolha uma que fala nulo de pleno direito. Gente, o direito do trabalho, os direitos são totalmente irrenunciáveis. E caso ocorra renúncia, esse ato é considerado nulo. Combinado, gente? Grifou isso? Marca outra súmula. Glebe, quantas súmulas, né? Essas são apenas as primeiras, que nós vamos falar de milhares. São apenas 446 súmulas, né? Então vamos falar muitas delas e mais as súmulas do Supremo.
Gente, a súmula 276, vamos lá? A súmula 276 determina o quê? Que o aviso prévio ele é irrenunciável. Gleibe, eu não quero aviso prévio. Ah, é? Você pediu demissão? Não, Gleibe, eu pedi na verdade o quê? Eu pedi na verdade para ser mandado embora, mas eu não quero aviso prévio. Você tem que querer o aviso prévio. Então, qualquer questão que perguntar isso para você, o empregado está renunciando a um direito. Isso é nulo de pleno direito. Terceira classificação dos princípios, gente. Continuidade da relação de emprego. Mais uma súmula, 212. Anotemos isso. Que no caso de rescisão do contrato de trabalho, o ônus da prova sempre será do empregador. O ônus da prova sempre será do empregador. Então, se cair uma questão para você que fala sobre rescisão, e olha a dica, precisamente sobre justa causa, o ônus da prova, ou seja, a quem compete provar que deve, é sempre do empregador. Então, Gleibe, eu cometi uma justa causa na empresa. Quem que tem que provar que houve aquilo? A empresa. Combinado? Tem que ter uma gravação, tem que ter uma testemunha, tem que ter um documento, uma transferência, tem que ter um negócio que prove a justa causa. Do contrário, o empregado não pode ser mandado embora por justa causa. E se for, Gleibe? E se o empregado for mandado embora por justa causa injusta? Entendeu, trocadilho? Uma justa causa sem prova. O que vai acontecer? Ele vai entrar com uma ação trabalhista, vai pedir a nulidade da justa causa, o pagamento das verbas rescisórias e o mais legal, um dano moral do tamanho desse prédio aqui. Ficou claro a todos, gente? Qual que são os efeitos de uma justa causa injusta? De uma justa causa sem motivo, de uma justa causa sem prova? Dano moral. Tá ok? Senhores, dentro da continuidade da relação de emprego, o que eu tenho que chamar a atenção de todos vocês, meus caros amigos? O empregado que, se houver mudança na empresa, vai acarretar algum prejuízo ao empregado nessa mudança? Resposta, não. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não pode acarretar alteração no contrato de trabalho. Artigos 10 e 448 da CLT. 10 e 448. Legal. Segundo exemplo de continuidade de relação de emprego. Transferência. Artigo 469. CLT. Gleibe, eu trabalho em tal cidade e fui transferido para outra cidade. O meu contrato se mantém ou tem que fazer outro contrato? Não, o contrato de trabalho se mantém, sem problema nenhum. Outro exemplo, turma, estabilidade. Artigo 492. O empregado estável é um dos exemplos da continuidade da relação de emprego, sem dúvida nenhuma. Gestante, como eu disse a vocês, até 5 meses após o parto, isso tem que ser o quê? Mantido. E nós temos ainda, gente, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho pelo período de 2 a 5 meses, conforme artigo 476A da CLT. 476A. Como assim, Gleibe? Através de acordo ou de convenção coletiva, o contrato de trabalho pode ser suspenso. Com qual objetivo, Gleibe? Sempre preponderando uma qualificação profissional aos empregados. Esta suspensão somente será possível se estiver em acordo ou em convenção coletiva de trabalho. E se porventura não estiver, Gleibe, essa suspensão será considerada nula. Posso fazer uma pergunta? Isso agora é uma pergunta. Durante a suspensão por qualificação do empregado, de 2 a 5 meses, o empregado pode ser dispensado da empresa? O contrato está suspenso, certinho, o empregado está recebendo os valores do INSS, ele pode ser mandado embora, sim ou não? Ah, Gleibe, acho que não, né? Porque eu já li em algum lugar na minha vida que contrato suspenso não pode ter a rescisão, mas tem uma exceção. E é exatamente essa. Contrato suspenso por curso de qualificação, o empregado poderá ser o quê? Dispensado sem justa causa. Então essa é a dica que eu te passo do artigo 476A. Bom, meus amigos, com isso nós fechamos os temas, tanto fontes quanto princípios do direito do trabalho. Agora eu vou voltar com vocês na próxima aula. E qual será o tema da próxima aula, gente? Direitos constitucionais trabalhistas. Ah, me soa até bem aos ouvidos. Vamos nessa? Ao tempinho de tomar um café e voltar para a próxima aula. Bora!